Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Administrativo _ENAM. Eu sou a professora Maria, especialista em Direito Administrativo, e hoje estamos aqui para discutir temas quentes para as próximas provas do ENAM. No episódio anterior, falamos sobre princípios da administração pública e atos administrativos. Mas hoje, vamos focar em dois tópicos igualmente importantes: licitações e contratos administrativos e improbidade administrativa. Olá a todos, sou o professor Carlos e estou muito feliz em estar aqui novamente com a professora Maria para este bate-papo tão importante. Como sabemos, a FGV tem elaborado provas bastante desafiadoras no ENAM, e esses dois temas têm aparecido com frequência nas últimas edições. Exatamente, Carlos. E algo interessante que notei analisando as últimas 4 provas é que a FGV tem dado ênfase à nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, especialmente em aspectos que envolvem modalidades de licitação e procedimentos auxiliares. Isso mesmo, Maria. E percebo que as questões estão cada vez mais complexas, exigindo do candidato o conhecimento não apenas da letra da lei, mas também da jurisprudência dos tribunais superiores. Por exemplo, nas últimas provas, a FGV cobrou bastante sobre os limites da discricionariedade administrativa nos contratos públicos e a possibilidade de controle judicial das cláusulas contratuais. Sem dúvida! Um ponto específico que tem sido recorrente é o regime de contratação integrada e semi-integrada. A FGV costuma explorar as diferenças entre essas modalidades e as situações em que cada uma deve ser aplicada. Também notei questões sobre a matriz de riscos nos contratos administrativos, tema que ainda gera muitas dúvidas entre os candidatos. Falando em dúvidas, Maria, algo que tem aparecido bastante são questões sobre dispensa e inexigibilidade de licitação. A FGV tem apresentado casos práticos em que o candidato precisa avaliar se determinada situação se enquadra em alguma hipótese legal de contratação direta. Verdade, Carlos. E um detalhe que percebi é que as questões têm exigido conhecimento sobre as novas hipóteses de dispensa trazidas pela Lei 14.033/2021, especialmente aquelas relacionadas à inovação tecnológica e sustentabilidade. Aliás, a sustentabilidade nas licitações tem sido um tema recorrente nas últimas provas. Passando para o tema da improbidade administrativa, não podemos deixar de mencionar as significativas alterações trazidas pela Lei 14.230 de 2021. A FGV tem explorado muito essas mudanças, principalmente a necessidade de comprovação do dolo específico e a exclusão da modalidade culposa da improbidade. Exatamente, e um ponto que apareceu em várias questões foi a extinção da responsabilidade por ato de improbidade no caso de prescrição intercorrente, além das novas regras sobre o acordo de não persecução cível. São temas que exigem estudo atualizado dos candidatos. Outro aspecto importante é o elemento subjetivo dos atos de improbidade. A FGV tem questionado bastante sobre a necessidade de comprovação do dolo específico, a intenção deliberada de violar princípios da administração pública ou causar dano ao erário. Isso demonstra uma preocupação com a aplicação técnica da lei, evitando punições por meros erros administrativos. Carlos, já que estamos falando de tendências da FGV, vamos fazer nossas apostas para as próximas provas? Quais temas você acha que serão cobrados dentro desses dois grandes grupos? Excelente ideia, Maria. Vejo que a FGV tem se preocupado muito com a governança nas contratações públicas. Aposto que nas próximas provas veremos questões sobre o plano de contratações anual e o Portal Nacional de Contratações Públicas, novidades trazidas pela Lei 14.133 de 2021 que ainda não foram muito exploradas. Concordo. E eu aposto que teremos questões sobre os procedimentos auxiliares das licitações, especialmente o credenciamento e o sistema de registro de preços. A FGV tem um histórico de cobrar temas que exigem análise mais profunda e interpretação sistemática da legislação. No campo da improbidade administrativa, minha aposta é que teremos questões sobre a aplicação temporal da Lei 14.230 de 2021. O STF já decidiu que as disposições da nova lei se aplicam aos processos em curso, inclusive quanto à necessidade de comprovação do dolo específico. Esse é um tema que certamente aparecerá nas próximas provas. Ótima aposta! Eu acrescentaria questões sobre a legitimidade para a propositura da ação de improbidade.
Com a mudança legislativa, o Ministério Público passou a ser o único legitimado para a propositura da ação, e a pessoa jurídica interessada só pode ingressar como litisconsorte. Isso ainda gera muitas dúvidas e certamente será cobrado. E não podemos esquecer dos novos prazos prescricionais, que também foram alterados pela Lei 14.230 de 2021. Antes, tínhamos prazos diferenciados conforme o tipo de improbidade, mas agora temos um prazo prescricional geral de 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Outra aposta minha é sobre o tema da interpretação das normas relativas a contratos administrativos. A nova lei de licitações traz uma diretriz expressa de que as normas sobre licitações e contratos devem ser interpretadas em favor da boa-fé, da segurança jurídica e do equilíbrio contratual. A FGV certamente explorará esse princípio interpretativo em situações práticas. E eu apostaria também em questões sobre a adequação dos meios de garantia conforme o vulto e a complexidade do objeto contratual. A nova lei trouxe inovações nessa área, permitindo a utilização de seguros mais específicos, algo que não foi muito explorado nas provas anteriores. Vou fazer uma aposta mais ousada. Acho que a FGV trará questões sobre a incorporação de meios alternativos de resolução de controvérsias nos contratos administrativos. A conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem são temas que aparecem na nova lei de licitações e que têm forte relação com a desjudicialização dos conflitos envolvendo a administração pública. Excelente ponto, Maria. E seguindo nessa linha de apostas mais ousadas, acredito que veremos questões sobre a atuação do agente de contratação e a segregação de funções no processo licitatório. São temas relacionados à governança e à integridade nas licitações que ganham cada vez mais relevância. Por fim, minha última aposta é sobre um tema na intersecção entre licitações e improbidade. As consequências da condenação por ato de improbidade na participação em licitações. A nova lei de improbidade tornou mais rigorosos os requisitos para a aplicação dessa sanção, e isso certamente será objeto de questionamento. Concordo plenamente. E, para encerrar minhas apostas, acredito que veremos questões sobre a responsabilização da pessoa jurídica por atos de improbidade. Esse é um tema que tem gerado debates intensos na doutrina, especialmente após as alterações legislativas recentes. Bom, pessoal, nosso tempo está chegando ao fim. Espero que tenham gostado das nossas análises e apostas para as próximas provas do Enem. Lembrem-se de estudar não apenas a legislação, mas também a jurisprudência atualizada sobre esses temas. Exatamente. E recomendo fortemente que vocês façam muitos exercícios práticos, especialmente questões das provas anteriores da FGV. A familiaridade com o estilo de cobrança é fundamental para o sucesso no exame. No próximo episódio, vamos abordar outros temas relevantes de direito administrativo, sempre com o objetivo de ajudá-los na preparação para o Enem. Não deixem de nos acompanhar. Foi um prazer estar com vocês novamente. Estudem bastante, mantenham-se atualizados e até o próximo episódio. Até breve, pessoal. E lembrem-se, conhecimento é poder, especialmente quando falamos do Enem. Um grande abraço a todos.